Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 vai falar bastante sobre o sacerdócio e também no capítulo 7 vai falar, tá bom? Então talvez algumas das coisas vai ficar para nós falarmos na próxima semana no capítulo 7 ali, tá bom? Então o capítulo 5 aqui, ele vem de uma sequência que vem falando no capítulo 4 sobre Jesus Cristo, ele ser o grande sumo sacerdote que penetra no céu e intercede por nós, por Deus, né? Faz expiação pelos pecados da humanidade, tá bom? Então, um sacerdote, ele representa, né, Deus para mediar entre o povo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel do sacerdote aqui, tá bom? Começando aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Portanto, todo sumo sacerdote, tomando entre os homens constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dádivas, sacrifícios pelos pecados. Então veja, né, que o sumo sacerdote, ele está aqui constituindo a favor dos homens. Ele entra até o altar do Senhor ali e faz sacrifício pelos homens. Os sacrifícios aqui, existem vários meios, mas o sacrifício específico aqui que está falando são pelo pecado do povo. Tá bom? Existia sacrifício por gratidão, vários outros tipos de ofertas e sacrifício. O qual está se referindo aqui é o sacrifício de perdão pelos pecados. Versículo 2: O qual se possa compadecer ternamente dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o sacerdote, ele também tinha os seus erros, suas fraquezas, né? E ele se compadecia, tanto que ele também tinha que fazer expiação pelos próprios pecados dele, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para baixo aqui falando sobre isso. A única exceção é o grande sumo sacerdote Jesus Cristo, que não precisou fazer sacrifício por si mesmo, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado. Então ele faz o sacrifício somente pelas pessoas ali, né? pela humanidade. Versículo 3 aqui diz assim: E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também a si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Foi o que eu acabei de explicar, né? Que Jesus Cristo não tinha pecado, então ele entra ali na presença do Senhor e faz a expiação pelos nossos pecados. Mas os sacerdotes, eles tinham que fazer uma purificação primeiro por si mesmo, né? Pagando os seus próprios pecados ali por meio do sacrifício, né? De animais, né? No capítulo 7 é bem interessante, porque vai falar aqui de um sacerdócio maior. Todos esses ritos, né, e ordenanças não eram suficientes para pagar os pecados das pessoas. Apenas apontava para Cristo, que esse sim era o sacrifício eterno, a qual poderia apagar os pecados da humanidade aqui. Tá bom? Então, os sacerdotes, eles precisavam fazer também um ritual de purificação, pagando pelos seus próprios pecados, fazendo sacrifício, né, de animais ali para ser pagado ali os seus pecados. E Cristo, como eu falei, não tinha essa necessidade. Versículo 4: Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Bom, aqui a honra aqui, né, também no guia de estudo das escrituras aqui no próprio manual do Vem Segue, a palavra honra vem como autoridade, né? Então tá falando sobre a autoridade do sacerdócio. Esse capítulo aqui vai falar sobre isso. Tanto que vai falar acho que é no capítulo 7, que fala que se não houvesse, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, não tinha necessidade de levantar-se um outro sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá bom? Então ele vai falar desses dois tipos de sacerdócio, mas eu acho que eu vou compartilhar isso aí mais lá no capítulo 7, tá bom? Mas aqui está falando sobre essa autoridade, que ninguém pode tomar para si essa autoridade, né? Ninguém pode dizer assim: eu sou uma pessoa boa, eu tenho sacerdócio, eu posso fazer ordenanças por outras pessoas. Será que uma pessoa, por ler a Bíblia do começo ao fim, agora eu tenho autoridade para fazer batismo, para fazer as coisas? Ou será que a pessoa fazendo um curso de teologia, uma faculdade, agora eu tenho autoridade de Deus? Não. A autoridade diz aqui que ela tem que ser concedida assim como foi a Arão.
tá bom? Então é o que diz o versículo aqui, né? E é o que acreditamos, né? Ninguém tome para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Como que Arão foi chamado, né? A gente tem aqui em Êxodo capítulo 28, versículo 1, quando Moisés chama Arão e os seus filhos perante a congregação ali, perante todos ali da igreja, né? Todo a Israel, e coloca as mãos sobre a cabeça de Arão e dá ali o sacerdócio arônico para ele ministrar essa parte das ordenanças ali, tá bom? Mais tarde a gente observa também, lá no livro de Números, capítulo 17, deixa eu ver aqui. Não, lá em Números, capítulo 16, o 17, é muito bom para entender aqui, porque fala sobre a ocasião em que outras tribos quiseram exercer o sacerdócio e não podia, né? Era somente a tribo de Levi ali. Na verdade, no começo ali, quando Deus está estabelecendo ali, recebendo os mandamentos no Monte Sinai, Moisés ele desce com 2 tábuas da lei, né? E ele quebra. Uma das placas que ele quebrou das tábuas continha o juramento e convênio do sacerdócio. Era o convênio para que todo o povo fosse sacerdócio, e não somente a tribo de Levi, né? E também é como eles falam lá em Êxodo 20, versículo 19, né? Quando Deus estava preparando eles para subir o monte e tornar eles sacerdotes. E aqueles sacerdotes iam preparar outras pessoas para serem sacerdotes também, e assim eles iam crescendo. Tal como hoje, né? A gente tem a preparação para o sacerdócio. Então, a gente prepara homens para receber o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Então, também Deus queria preparar o povo para receber esse sacerdócio, para adentrar na presença do Senhor, tá bom? Só que aqui, lá em Êxodo 20, versículo 19, o que que acontece, né? Eles dizem assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale o Senhor conosco para que não morramos. Eles ficaram com medo de adentrar na presença do Senhor, de receber esse sacerdócio. Então o Senhor faz o convênio com eles somente do sacerdócio arônico, não o sacerdócio de Melquisedeque, que poderia então entrar na presença do Senhor, tá bom? Então é isso, né? Na igreja de Jesus Cristo, normalmente ali, né, desde os rapazes ali que vão completar 12 anos, né, esses rapazes já têm o sacerdócio arônico ali, já vão recebendo, e é por imposição de mão, por alguém que tinha, né? Então é passado de mãos em mãos ali, como uma ordenança sobre a cabeça dos jovens, né? E os homens a mesma coisa, né? Então na igreja, praticamente ali, quase todos os homens têm essa autoridade do sacerdócio, tá bom? Quase todos ali. Os que não têm estão trabalhando em preparação para receber também. Então, por exemplo, no meu coro de elders, todos têm o sacerdócio de Melquisedeque, né? Eu acho que são poucos ali que não têm, né? Que acabaram de receber, fazer a idade de 18 e ainda vão receber. Mas praticamente todos. E aí a gente pode se perguntar por que na igreja precisa de tanto portador do sacerdócio de Melquisedeque. A gente poderia reduzir o número, né, de quem trabalha no púlpito, né, e para quem serve na mesa sacramental ali, né, podia reduzir aí, vai dar o quê? Uns 6, 8, né, pessoas com sacerdócio aí para servir na igreja. Porém, o Senhor, ele quer que cada lar tenha um portador do sacerdócio. Por isso que todo homem, quando chega à idade ali, ele recebe essa preparação e tem o sacerdócio de Melquisedeque. Cada lar é necessário ter um portador do sacerdócio. As irmãs que não têm um portador do sacerdócio no lar, elas frequentemente podem pedir bênção e auxílio a outros homens que têm esse sacerdócio também, tá bom? Então vamos lá, o versículo 6 diz assim, o versículo 5, né? Não posso pular. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Bom, aqui então, quem foi que passou o sacerdócio para Jesus Cristo? Foi o próprio Pai Celestial, né? E isso antes de Jesus Cristo nascer. Cristo, ele vem com o sacerdócio já nele, né? Ninguém precisou passar porque ele foi gerado por Deus, ele vem como herança. Temos que lembrar que Jesus Cristo, ele é o único que nasceu diretamente de uma mãe mortal com um pai celestial, tá bom? Então ele herda essas características divinas ali naturalmente, então ele já vem
com esse sacerdócio. E ele já possuía antes, então ele vem com ele, tá bom? Versículo 6 aqui, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Esse Melquisedeque tem duas vezes falando dele no Velho Testamento, tá bom? Não sei se vai dar tempo de nós mencionar tudo aqui, mas Melquisedeque, né, Abraão, ele pagou dízimo a Melquisedeque, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, ele era superior, né? Então, o próprio Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, ele era uma pessoa, na verdade, tá bom? Ele era o rei de Salém, onde é Jerusalém. Então, quando Abraão ele volta da guerra, né, para recuperar o sobrinho dele Ló lá, venceu os 5 reis, ele volta da guerra, ele paga dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque ministra para ele pão e vinho, o sacramento a ele ali, tá bom? E depois a gente não ouve mais falar dentro da Bíblia sobre esse Melquisedeque, né? Só tem em 2 ocasiões ali. Acredito eu que pode ter acontecido que assim como a cidade de Enoque foi transladada, pode ser que Melquisedeque, né, e essa cidade também foram transladadas, tá bom? É o que eu acredito que possa ter acontecido, né? Depois não fala mais sobre Melquisedeque aqui. Falando aqui sobre o sacerdócio, né? Só para explicar aqui, né, para muitos que não são membros, o que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder de Deus que ele delega aos homens, né, para agir em nome dele aqui na terra, para fazer ordenanças. Então, o homem, ele não tem o sacerdócio, na verdade. Ele é um portador, como se nós fôssemos um frasco, né, um recipiente, melhor, né? Um recipiente, e o que tem dentro desse recipiente é o sacerdócio, né? O poder de Deus ali, tá bom? Então, é uma das definições aqui do sacerdócio. Vamos aqui para o versículo 7. O qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Aqui, né, parece que é uma referência a Jesus Cristo quando ele estava passando pelo sofrimento e ele clamou, né, com lágrimas ali ao Senhor para que o livrasse da morte. Né? Aqui está falando, deixa eu ler de novo, ó. O qual nos dias da sua carne, Jesus Cristo, oferecendo com grande clamor e lágrima, ou seja, a expiação, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Quem podia livrar? Somente Deus ali. E foi ouvido quanto ao que temia. Aqui diz que Jesus Cristo foi ouvido, e eu acredito que sim, ele foi ouvido. E aí a gente tem que entender o que é que foi ouvido que Jesus Cristo livrasse da morte? Sim, porque ele foi livre da morte no sentido que ele ressuscitou. Eu também estarei livre da morte. Todos nós estaremos livres da morte por conta que Jesus Cristo ressuscitou. Estar livre da morte significa não ficar cativo na morte, não que não vamos morrer. O próprio Cristo morreu e ressuscitou. Ele é livre da morte, tá bom? Então eu acredito que esse versículo esteja se referindo a isso, né? Agora, se ao quanto ouvia, né? Também temos lá outros versículos que podem ajudar aqui. Salmos 22, versículo 24, Salmos 30, versículo 23 e o Salmo 116, versículo 1, que diz que o povo clamando pelos seus pecados, para que Deus perdoasse, foi ouvido por conta da expiação de Jesus Cristo. É uma das interpretações aqui também. Tá bom? Versículo 8. Ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ou seja, por meio do sofrimento, né, Jesus Cristo, ele obedeceu a Deus em todas as coisas, tá bom? Mesmo em seu sofrimento em todas as coisas aqui. Versículo 9, tendo ele sido aperfeiçoado, veio ao ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Bom, então aqui é uma referência, o versículo 9, que diz que, tendo sido aperfeiçoado. Como assim Jesus Cristo foi aperfeiçoado? Ele não era perfeito? Sim, ele é perfeito, nunca pecou, né? Sempre obedeceu o Pai em todas as coisas. Em todas essas coisas, né, ele era perfeito. Mas aqui, quando eu acredito que diz que ele foi aperfeiçoado,
eu acredito que esteja uma referência sobre a ressurreição, porque o corpo de Cristo não era perfeito no sentido que sentia dor, frio, né, sentia todas as coisas na carne. Então, ao ressuscitar, ele teve esse aperfeiçoamento no próprio corpo dele. Então, é uma interpretação que eu gosto aqui de mencionar. Lembrando, né, de Mateus capítulo 5, versículo 46, se eu não me engano, ou 47. É o último versículo de Mateus 5, do Sermão da Montanha, na qual Jesus Cristo, ensinando ali, ele diz: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu, né? E quando Jesus Cristo, após a morte dele e ressurreição, agora sim com um corpo perfeito, mortal, imortal, né, ressuscitado, ele dá esse mesmo discurso entre os nefitas, né, lá no livro de Terceiro Nefe. E ao pronunciar essas mesmas palavras, né, que estão em Mateus 5 ali, ele diz para eles ali, para ser de vós perfeito como eu e o Pai somos perfeitos. Então ali Jesus Cristo se inclui nessa perfeição, eu acredito que por conta da ressurreição, tá bom? Então para mim esse versículo 9 faz mais sentido assim, tá bom? Versículo 9, então vou ler de novo aqui, ó. E tendo ele sido aperfeiçoado, eu acredito que esteja falando da ressurreição, tá bom? Então ele venceu a morte. Ele por meio... E olha, repara que é depois que ele foi aperfeiçoado que diz aqui, né? Que ele veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, após a ressurreição, tá bom? Depois dele ter cumprido, a expiação de Jesus Cristo inclui todas essas coisas, vencendo os dois obstáculos, a morte física e a morte espiritual. A morte física é a morte do corpo, todos ressuscitaremos. E a morte espiritual pelos pecados da humanidade, tá bom? Então ele vence também, tá bom? Então a morte física é uma dádiva, um dom gratuito que Deus ele dá a todos os que nascem aqui. Todos nós iremos ressuscitar. Já o perdão dos pecados, né? Ele está colocando aqui a condição aos que obedecem, tá bom? É isso. Versículo 9 aqui, versículo 9 eu li, agora é o versículo 10, diz assim: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou explicar melhor sobre isso lá no capítulo 7 depois. Do qual muito temos a dizer, e difícil de explicar, portanto, vos disseste negligente para ouvir. Vos fizeste negligente para ouvir. Bom, aqui o autor, né, do livro aqui, né, Paulo, né, ele está dizendo aqui, do qual temos muito a dizer sobre isso, né? Ele tem muito para dizer aqui sobre Jesus Cristo, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, porém é difícil de explicar, né? Ele fala que é difícil. Então é interessante isso. Mas por que é difícil, né? Ele coloca a condição aqui, só para finalizar, que era porque o povo era difícil de ouvir, né? O povo era difícil de estar ouvindo ali. Por isso que ele coloca aqui que era difícil de explicar. Ou seja, eles estavam aprendendo ainda o básico, né? Depois de muito tempo aprendendo o evangelho ali, ainda estavam no básico, né? E aí, então, ele vai falando aqui, só para finalizar, vou fechar com a conclusão aqui, não vou ler os versículos, né? Ele fala sobre eles estarem se alimentando com leite ainda, como bebê, e não com alimentos sólidos, né? O apóstolo Paulo ensina muito sobre isso também, lá em Coríntios, né, que ele tratava eles como com leite ainda tinha que ficar falando de coisas básicas e era para eles aprenderem mais coisas. Tem um versículo aqui, o 12, ó, que diz assim, ó: porque devendo já ser mestre em razão do tempo, ou seja, já era para vocês serem mestres, tá ensinando essas coisas, né? Porém, vocês estão fracos, né? Vocês estão como crianças, bebê, tomando leite ali. Foi exatamente o que Jesus Cristo disse para Nicodemos, né? Tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele que deveria ensinar o povo não sabia ainda dessas coisas? Então tem esse significado aqui, né? Em razão do tempo, ou seja, depois de muito tempo ainda eles estavam no básico do evangelho. Interessante, né, que vira e mexe tem que falar sobre arrependimento, sobre fé. Eu acho que sempre vamos ter que falar sobre isso, mas são coisas que a pessoa às vezes está sempre tropeçando ali, né? Se for falar especificamente, né, fofoca,
ainda vamos ter que ficar falando sobre fofoca? Bane isso, né, da sua vida. Vamos aprender outras coisas, né? Como o profeta Jacó no livro de Mórmon, né? Ele chega ali para dar um discurso e ele fala: eu poderia estar ensinando outras coisas, mas isso aqui é o mais necessário, né? E aí começa a ensinar ali sobre a lei da castidade, porque o povo estava quebrando a lei da castidade, tá bom? Então, continuando aqui o versículo 12, né? Ele fala: porque havendo já de ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos. Os primeiros rudimentos aqui significa os primeiros princípios, né? A base das palavras de Deus, que haveis feito, tal como necessitais de leite, e não como alimento sólido, né? Acho que aqui conclui para nós. Esse ensinamento aqui, na verdade, ele vai aqui até o capítulo 6 de Hebreus, tá bom? Versículo 1 e 2, porque vai trazendo no mesmo tema ali. Mas não temos tempo de falar tudo, né? Ele fala aqui como os rudimentos básicos aqui, né? Os ensinamentos, ele fala aqui sobre fé, arrependimento, ele vai falar sobre batismo, imposição de mãos. Imposição de mão aqui, eu acredito que ele esteja falando sobre o batismo no Espírito Santo, né? Tem a imposição de mão para dar bênção nas pessoas, mas não é algo básico para a pessoa ser salva, né? Não precisa de uma pessoa receber uma bênção de saúde para ser salvo e assim por diante. Também aqui fala sobre a autoridade, que é passada de mão em mão, mas eu acredito que aqui ele não esteja falando especificamente da autoridade passada de mão em mão. Eu acredito que ele está falando da ordenança aqui, do recebimento do Espírito Santo. Embora receber o sacerdócio também é um requisito aqui, conforme nós lemos aqui, que também é por imposição de mãos, tá bom? E assim eu fecho então essa parte do estudo de hoje, que foi aqui de Hebreus capítulo 5 e também aqui finalizando com versículo 1 e 2, tá bom? O tempo é corrido, mas deu para compartilhar algumas coisas aqui com vocês. É essa mensagem que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.